Bom dia! Hoje a gente precisa conversar sobre uma coisa que eu venho observando nos meus atendimentos de hipnoterapia, que se chamam as maldições hereditárias. Por esse nome a gente já entende que não é uma coisa boa, né? Maldições hereditárias é quando um comportamento negativo que a criança acaba aprendendo quando ela vai vendo o comportamento dos pais. E na vida adulta, mesmo que conscientemente ela saiba que isso é errado, ela acaba fazendo. E aí o que me motivou, o que me deu gatilho de fazer essa mensagem, foi porque eu estava conversando com uma pessoa, um homem, que tem uma relação muito ruim com a mãe, efetivamente. E que quando você olha a história dele, o pai dele também não falava com a mãe. Ambos por questões emocionais, não maus tratos. E semanas antes, eu já tinha ouvido um relato parecido, mas era de uma outra pessoa, um outro homem, que tinha rompido relações, não falava com o pai. E quando eu perguntei como é que era a relação do pai dele com o avô dele, né, o pai do pai, ele disse: meu pai também não fala com o pai dele. Crianças aprendem pelo exemplo. E o que você faz dá ao seu filho um ensinamento maior do que o que você diz. Então, quando eles enxergam esse tipo de relação do pai deles ou da mãe deles com os avós, eles entendem que isso é normal. Mas existe um outro tipo de maldição hereditária, que infelizmente acontece, que é quando uma criança cresce num lar violento, onde, por exemplo, o pai bate na mãe. Essa criança sabe que isso é errado. Ela sente todas as consequências emocionais de estar vivendo nesse lar agressivo. Mas às vezes, quando essa criança cresce e ela tem a sua família, ela acaba reproduzindo esse comportamento. Ou de homem agressivo fisicamente ou verbalmente. Porque elas entendem que elas têm essa permissão de ser agressivo com um parceiro ou a parceira. Porque ela cresceu vendo isso. E mulheres que viram a mãe ser agredidas pelo pai se relacionam, se casam com homens agressivos, que também elas se comportam de uma maneira permissiva, porque elas aprenderam com a mãe a se comportar assim. Você pode interromper essa herança. O primeiro passo é você ter a consciência de que isso existe e que você pode estar carregando isso dentro de você. Reconhecer esses padrões de comportamento e essas emoções que se relacionam e tratar isso é a chave do sucesso para interromper esse ciclo. O segundo passo é ter uma conversa difícil, mas necessária dentro da sua casa. Muitas vezes você precisa de ajuda e ela pode vir do seu esposo ou da sua esposa. Perdoar quem te ensinou isso, seu pai ou sua mãe, também é um grande passo para a mudança. E eu entendo que perdoar é difícil. Só que perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. E por fim, você precisa buscar ajuda profissional. E é óbvio que eu recomendo a hipnoterapia porque eu sei do poder que a hipnoterapia tem para tratar essas questões. Mas independente do que você vai escolher como terapia para te ajudar, simplesmente escolha uma ajuda profissional. Essas maldições hereditárias não precisam definir a sua vida e a sua família. Elas podem ter um ponto final, com conversa, com perdão e ressignificar determinados sentimentos que foram criados dentro de você. Se você não quiser fazer isso por você, faz isso pelos seus filhos, que cabe a você romper esse círculo que promove toda essa coisa nociva dentro dos seus filhos. Qual tipo de sentimento e qual tipo de vida que você quer para os seus filhos? Espero que você saiba responder isso. Eu te desejo um excelente dia e até o próximo vídeo.